Boa noite, meus meninos. Mais uma vez eu quero iniciar a aula dizendo que eu estou com muita saudade de vocês. Gosto demais dessa turma, embora a maioria chegue atrasado, mas a nossa aula sempre flui muito bem. As dúvidas, elas sempre são muito pertinentes, mas bora lá iniciar a aula. Mas não se esqueça, eu estou realmente, de fato, com muita saudade de vocês e das nossas aulas presenciais. E peço desculpa também pela minha falta de habilidade em fazer vídeos. Estou em um processo de aprendizado para fazer esses vídeos. O conteúdo que a gente vai ver hoje é planejamento em saúde coletiva, práticas educativas em saúde coletiva e programas de melhoria da qualidade do atendimento, o famoso PMAC. Vamos começar pelo planejamento em saúde coletiva. Quando se fala em planejamento, a gente deve lembrar sempre que o plano é produto do processo de planejamento e constitui um guia para a ação. Trata-se de um registro escrito que é apresentado sob a forma de um documento no qual são sistematizadas essas ações que se pretende desenvolver, assim como as informações e os pressupostos que orientaram e sustentam a definição dessas ações. O planejamento no Sistema Único de Saúde é uma função gestora que, além de requisito legal, é um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS. Expressa as responsabilidades dos gestores de cada esfera de governo, isso em relação à saúde da população desse território, quanto à integração da organização sistêmica. Além disso, a tarefa de planejar ela exige conhecimento teórico, que se expressa em instrumentos e ferramentas que são desenvolvidas em processos de trabalho. O caráter integrado das atividades de planejamento no SUS valoriza a autonomia dos entes federados, uma vez que todo o processo ele deve ser conduzido de maneira ascendente, ou seja, desde os municípios até a União. O desafio dos gestores municipais e estaduais é cumprir com a agenda deste macroprocesso e executá-la, é claro, de forma integrada aos demais entes federados que compõem essa região de saúde. E antes de fazer o planejamento, é importante se fazer um diagnóstico para seguir o plano e executar a ação. Por fim, todo plano ele passará por uma avaliação para saber se atingiram as metas ou não. E antes de adentrar em planejamento, precisamos entender o papel das relações federativas na governança do SUS. Por isso eu coloquei esse diagrama para vocês. E partindo das características do modelo político-institucional que é vigente no nosso país, nesse diagrama se insere o setor saúde e mostra a interface entre as representações federativas e a governança no SUS. A dinâmica dessa governança federativa influencia e é influenciada por diferentes atores sociais ou políticos, tais como a sociedade civil, que gera demanda, a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa, os poderes legislativo e judiciário, os órgãos de controle, fiscalização e defesa dos direitos, os órgãos do executivo que atuam na área social ou de planejamento e orçamento, e sob essa ótica, a iniciativa privada encontra-se no círculo mais externo, enfatizando seu caráter complementar ou suplementar de oferta e demanda, apresentando-se, portanto, como provedor de bens e serviços a serem incorporados ao Sistema Único de Saúde quando há ineficiência ou insuficiência de oferta pelo Estado.
Já todo o complexo nuclear do diagrama, nessa bolinha aí azul escuro, conforme eu estou apontando aí na seta vermelha, e nessa outra área azul com uma ponta a seta verde, é composto por órgãos governamentais do setor saúde de instâncias componentes do SUS. Isso em consonância com a Lei 8142 de 1990, que é uma das leis que compõem a lei orgânica, né? E essa área ela está em permanente interação com outras estruturas e instâncias da administração pública, com atores e instituições representativas da sociedade civil organizada e com organizações do mercado. Portanto, a governança federativa do SUS ela encontra-se inserida de maneira dinâmica na governança ampliada do setor. Na medida em que a construção da política de saúde passa pela articulação com outras políticas públicas governamentais, dialoga com as demandas dos discursos de diversos grupos sociais pela garantia dos seus direitos e também requer a aquisição de insumos e produtos provenientes das estruturas produtivas do complexo econômico industrial da saúde. Nesse complexo nuclear são definidas diretrizes políticas para o setor e também pactuadas, ou seja, são pactuadas as formas de operacionalizar. Já no círculo intermediário, que é esse azul claro, conforme eu aponto aí a seta preta, estão os órgãos governamentais externos ao setor, que também influenciam o sistema específico da saúde. Compreende atores políticos como os chefes do executivo, presidente, governador, prefeito, gestores de políticas como os ministros e secretários, e outros órgãos governamentais, tais como o Ministério Público, dentre outros. Esses órgãos, eles tratam de políticas públicas conectadas por princípios, público-alvo, arrecadação e gastos, fiscalização e defesa de direitos, influenciando sobre os determinantes e condicionantes da saúde, o financiamento e o funcionamento do setor. Já no círculo externo, o azul mais claro ainda, conforme aponta aí a seta amarela, está a sociedade civil organizada, que é dotada de representação política nas instâncias de participação social. Porém, a sua ação ela não se esgota nessa representação, pois possui um protagonismo que possibilita a busca de outros canais legítimos para o papel que transcende a representação no Conselho. Esse conjunto de atores sociais, ele interage de forma legítima nas decisões da política de saúde e nas demais políticas públicas que estão relacionadas também ao setor de saúde. Na relação de estudos e pesquisas, na participação em grupos de trabalho, na formulação de políticas e programas, todas essas iniciativas de ação política são legitimamente reconhecidas pela legislação brasileira, produzem insumos que influenciam as decisões, as tomadas de decisão no âmbito da governança federativa do SUS. Outro componente do círculo externo, nessa seta amarela, está o complexo econômico-industrial da saúde, que é influenciado pelo nível de desenvolvimento e de articulação entre os diversos componentes e também das políticas que estruturam o setor saúde de forma interdependente, contribuindo para o acesso dos usuários a ações e serviços de acordo com as necessidades de saúde. Por isso, nesse diagrama mostra onde e como são declaradas as ações, as escolhas também do governo e da sociedade em relação à saúde coletiva.
É importante vocês saberem disso para entender como se dá o planejamento das ações em saúde. E o que a lei fala sobre o planejamento? Vamos iniciar pela Lei 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica do SUS, que é a principal lei. Mas eu quero ressaltar aqui para vocês que para o SUS não existe somente a Lei 8080, certo? Existem diversas outras legislações que estão relacionadas ao SUS. Bem, de acordo com o artigo 4º da Lei 8080, para receber os recursos, os municípios, os estados e o Distrito Federal, eles deverão contar com, primeiro, o Fundo de Saúde, segundo, o Conselho de Saúde, com composição paritária, de acordo com o Decreto 99438 de 1990. Depois vocês procurem esse decreto no Google, né, a título de curiosidade para vocês. Terceiro, um plano de saúde. Quarto, relatórios de gestão que permitam o controle do que trata o artigo 33 da Lei 8080. Quinto, é uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Sexto, comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salário, que é previsto um prazo para implementação a cada 2 anos. E de acordo com o artigo 4º, em seu parágrafo único, o não atendimento pelos municípios ou pelos estados, ou até mesmo pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos nesse artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. E aí diz também que o processo isso de acordo já com o artigo 36, diz que o processo de planejamento e orçamento do SUS ele será ascendente do nível local até o federal. Isso depois de ouvir os órgãos deliberativos, né, compartilhando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde nos municípios, nos estados, no Distrito Federal e na União. Eu estou apresentando aqui para vocês alguns artigos da Lei 8080, os principais, que vai ressaltar a questão de financiamento e do planejamento, e do financiamento para que se haja planejamento das ações. Já no artigo 37, retrata que o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Olha aí o que eu falei para vocês na unidade 1, que para diversas execuções, para diversas ações e planejamentos no SUS, a gente precisa de dados epidemiológicos, certo? E aí vamos agora retratar o próprio planejamento. Planejar ações políticas, definir estratégias econômicas, fazer esquemas regulatórios, modelos de administração de empresas e negócios em geral fazem parte do cotidiano da ordem política e social. A gente pode afirmar até que planejar é reduzir incertezas. Logo, implica em algum grau de intervenção na economia, que é associada a práticas regulatórias, orienta investimentos e está diretamente vinculado à alocação eficiente de recursos. No setor saúde, as práticas de planejamento elas estão presentes em todo o processo, que é conhecido como gestão do SUS. O planejamento estratégico
nessa perspectiva, é uma concepção geral que implica em dar à dimensão política o centro da elaboração de modelos. Muitos autores e instituições de saúde no Brasil utilizaram isso desde a década de 1980, que é o planejamento estratégico situacional, sendo uma evolução do pensamento crítico dos anos 60, isso em relação ao planejamento econômico. Já o planejamento estratégico situacional, ele se caracteriza por tentar conciliar a ação sobre uma realidade complexa, com um olhar estratégico e situacional, considerando a visão de múltiplos atores e a utilização de ferramentas operacionais para o enfrentamento dos problemas. Esse planejamento estratégico situacional, ele se divide em 4 momentos. Momento explicativo, que se faz a seleção e análise dos problemas relevantes para os atores chaves e sobre os quais se desejam atuar. O momento normativo, onde se faz a construção do plano de intervenção e situação que é um objetivo que se deseja alcançar. O momento estratégico, onde se faz a análise da viabilidade das ações e a construção da sua viabilidade quando consideradas essenciais. E o momento tático operacional, que é basicamente a implementação do plano. E aí eu quero relembrar para vocês alguns fatos históricos, né? Até mesmo para a gente embasar toda essa contextualização em relação ao planejamento das ações políticas. As reformas de saúde nos anos 1970, como a gente já abordou na primeira unidade, elas foram influenciadas por uma série de movimentos populares e políticos de redemocratização da América Latina como um todo. E resultou, né, numa outra forma de entender e construir planejamento em saúde e contribuiu com a construção na área da saúde coletiva no Brasil. Em consonância com a disseminação de abordagens do planejamento em saúde a partir de enfoques estratégicos, outra tradição se formou no setor saúde brasileiro e se relaciona à programação em saúde. O modelo de programação em saúde ele vai preconizar a combinação entre a medicina preventiva e a medicina curativa, sendo que as atividades dos serviços de saúde estariam articuladas ao trabalho comunitário e também à atenção médica individualizada. Dessa forma, um centro de saúde ele deveria agrupar diversos serviços médicos preventivos e curativos. Na qualidade de primários com tecnologia leve ou secundários com a tecnologia que requer uma maior densidade, isso de forma a constituir uma organização. Já os serviços primários, eles devem cuidar da atenção domiciliar e os centros complementares, eles cuidam de determinadas condições clínicas ou epidemiológicas específicas. Na lógica territorial, representou uma importante, como que eu posso dizer? Marcou, entendeu, esse modelo. Isso dentro da reforma, dentro da lógica territorial, preconizando essa programação em saúde, ela representou foi um importante marco desse modelo, que hoje pode ser reconhecido na forma de distritos ou regiões de saúde. Enfim, a lógica da programação em saúde ela foi influenciada pelo conhecimento desse modelo da história natural da doença. E nesse caso, a atenção primária ela possui uma conotação preventiva e é orientada na forma de prevenção primária também. Para ações de promoção da saúde e também para proteção específica.
As ferramentas para a organização de serviços de saúde, isso em termos de prevenção, tratamento, redução de agravos e reabilitação, elas incluem protocolos na forma de programas de saúde. E os programas de saúde, especialmente na forma de campanhas, elas constituíram a principal forma de ação do Ministério da Saúde no Brasil, isso nas décadas anteriores à criação do SUS. As campanhas, como no caso do combate à tuberculose e à hanseníase, elas eram organizadas a partir do Ministério da Saúde. A sua estrutura vertical chegava aos estados e municípios, onde a execução se dava de modo cooperativo com as secretarias de saúde. É importante ressaltar para vocês a relevância de considerar as necessidades locais na elaboração do Plano Nacional de Saúde. Além disso, eu quero lembrá-los que o planejamento no SUS é de responsabilidade conjunta das 3 esferas da federação, sendo que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles devem desenvolver suas respectivas atividades, isso de maneira funcional, para conformar um sistema de Estado que seja nacionalmente integrado. Assim, as atividades de planejamento desenvolvidas de forma individual, isso em cada uma das esferas e em seus respectivos territórios, devem levar em conta as atividades das demais esferas, isso buscando gerar complementaridade e funcionalidade. Essa articulação de tarefas entre as 3 esferas da federação deve ser organizada a partir de uma distribuição de responsabilidades e atribuições que são definidas por normas e acordos vigentes. Só um momentinho que eu vou abrir a porta do meu gato. O que foi, meu amor? Tchau. Não. Desculpa, pessoal. Bem, os municípios, a partir das necessidades locais, das diretrizes estabelecidas pelos conselhos municipais de saúde, das prioridades estaduais e municipais, eles vão elaborar, implementar e avaliar o ciclo do planejamento municipal. A partir das necessidades de saúde no âmbito estadual, das diretrizes estabelecidas pelos conselhos estaduais de saúde, que são observadas as prioridades nacionais, os estados, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, coordenam o ciclo de elaboração, implementação e avaliação do planejamento em seus territórios, buscando a articulação de processos e instrumentos. Já o Distrito Federal, pelas suas particularidades, assume as responsabilidades típicas das secretarias de estados e do município. Na busca da equidade regional, o estado e os municípios, em conjunto com seus pares nas respectivas regiões de saúde, definem as prioridades regionais e estabelecem as responsabilidades sanitárias de cada ente na região. Já os planos e metas regionais, que são resultantes das pactuações intermunicipais, constituirão a base para os planos e metas estaduais, que promoverão a equidade interregional. Além disso, vai auxiliar o planejamento do SUS, que deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que essas são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e serviços de saúde para a população no SUS. A região de saúde ela vai representar a unidade de referência para a análise da dinâmica socioeconômica e também da situação de saúde da população. Também o dimensionamento da capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos recursos fiscais, dos profissionais e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma imagem objetivo da rede de atenção à saúde,
Por isso, o planejamento no SUS, ele se fundamenta em uma dinâmica federativa, em que cada uma das esferas possui suas atribuições específicas, que quando são articuladas, produzem um planejamento que é orientado para impulsionar estratégias de regionalização. Os princípios gerais para o planejamento no Estado brasileiro, isso com foco no setor da saúde, eles estão dispostos ao longo de um conjunto de normas de diversas naturezas, que são editadas ao longo de quase 3 décadas. A legislação a ser observada no campo da saúde, ele é composto tanto por normas gerais aplicáveis ao planejamento governamental, quanto pelas normas específicas que são editadas no âmbito do SUS, conforme pode ser visto nessa tabela que aponta a legislação pertinente ao planejamento governamental. Assim, o planejamento no SUS ele deve observar ambos os conjuntos de normas, isso de forma a articular o planejamento setorial com um ciclo geral de planejamento governamental da federação. As regras gerais de planejamento são orientações que devem ser seguidas por todas as áreas que desenvolvem políticas públicas e estão expressas em sua maior parte nos artigos 165 a 169 e também no artigo 192 da Constituição Federal de 1988. Também na Lei Complementar 101 de 2000, além das normas de direito financeiro que são estabelecidas pela Lei 4.320 de 1964. O setor saúde ele deve se orientar primeiramente por essas regras e depois pelas disposições que são constantes das regras setoriais ou específicas que abrangem um conjunto mais amplo de normas, isso desde as leis orgânicas até as posteriores publicações infralegais, como portarias e resoluções mais recentes, como vocês podem ver na tabela. Nesta outra tabela estão dispostos outros documentos legais acerca do planejamento no SUS. As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas, eles podem ser elencadas em 7 princípios gerais, que orientam os gestores das 3 esferas da federação na organização das suas atividades de planejamento. Com destaque para as disposições estabelecidas no Decreto 7508, é um decreto muito importante para vocês. Também essa Lei 141 de 2012, a lei complementar, e especialmente na Portaria 2135 de 2013, que define de forma mais explícita as diretrizes atuais para o planejamento no SUS. Constantemente a gente tem modificações em relação à legislação, então é importante que vocês estejam sempre atentos. Vamos dar uma pequena pausa, em breve a gente retorna para a nossa aula.